Vamos entender um pouquinho. Como é que a venda ocorre? De onde que a venda surge? Da necessidade, perfeito? Da necessidade. A venda surge de uma necessidade. Essa necessidade, ela está associada ao quê? Está associado a algum problema, alguma dificuldade, alguma insatisfação. Certo? Então, nós temos o quê? A venda é a origem. A origem da venda é a necessidade. E essa necessidade está associada a um problema, a uma insatisfação, enfim, a uma dificuldade que o cliente tem. Ou, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, não, mas não tem um problema, é que eu quero alcançar aquilo. Eu quero fazer com que a minha empresa venda mais. Mas por que você quer que ela venda mais? Por quê? Tem algum problema nisso. Certo? Então, não, mas é que eu quero alimentar meu desejo, meu ego. Legal, então, mas tem alguma insatisfação, então. Então, sempre por trás dessa necessidade existe uma insatisfação. E como é que eu satisfaço isso, gente? Como é que eu satisfaço uma necessidade? Como é que eu satisfaço uma necessidade? Com uma solução. Então, eu satisfaço uma necessidade despertando o desejo do cliente para uma solução. Como é que vocês fazem? Isso, falando do valor do produto, o que mais? Os benefícios do produto, da qualidade. Então, vocês começam a fazer uma série de argumentações, argumentação da venda, usando todos os diferenciais, benefícios, tudo aquilo que o cliente pode ganhar comprando o seu produto. Certo? Perfeito. Então, isso se chama criar valor. Vocês buscam, em toda a venda, criar valor na mente do cliente. Certo? O que importa é o valor percebido pelo cliente. Não é o valor que vocês percebem. É o valor que o cliente percebe. E essa é uma grande diferença. Muitos vendedores, eles dizem assim, puxa vida, eu não sei como é que esse cliente não percebe que esse produto vai resolver a vida dele. Não percebe. Não é culpa do cliente que ele não percebe, é culpa do vendedor. Ele não fez com que o cliente percebesse esse valor. Muda a forma de criar valor. E essa é a questão aqui agora. Quando nós criamos valor em cima da solução, o que nós estamos fazendo é criar valor em cima da solução, não é isso? Nós estamos tentando argumentar os benefícios da solução que eu tenho. Portanto, eu estou criando valor em cima da solução. Como é que eu faço isso? Eu identifico a necessidade do cliente, eu vou lá e faço perguntas para o cliente, procuro entender qual é a necessidade dele. Legal. Depois que eu entendo a necessidade dele, o que normalmente vocês fazem? Apresento o produto, demonstro o produto, não é isso? Perfeito. Vocês apresentam a solução para o cliente. E aí, para poder criar valor, vocês então utilizam todos os argumentos de venda. Legal. Todos aqueles argumentos de venda para criar valor. Me diga uma coisa, quando vocês começam a apresentar os argumentos de venda para o cliente, qual a reação do cliente? Às vezes aceitam, não aceitam? Sim, senão vocês não venderiam. E outras vezes? Eles são resistentes. Eles fazem o quê? Objeções. Perfeito. Objeções. Então, o que eu tenho que fazer para poder vender? Contornar as objeções do cliente. Se eu conseguir contornar as objeções do cliente, eu fecho a venda. Legal. Está funcionando isso? Claro. Senão não estariam aqui, ninguém estaria vendendo no mercado hoje. Então isso funciona. A questão é, pode ser feito diferente? Pode ser feito melhor? É isso que eu quero trazer para vocês. Esse questionamento. Não estou eu aqui para dizer que é o melhor ou não. Quero que vocês reflitam sobre isso.
O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente faz isso, eu já percebi isso, e vocês vão ver agora também, né? O que acontece quando eu fico falando da minha solução? Obviamente que o vendedor acaba falando mais do que ouvindo. Claro, porque ele tem que se justificar, ele tem que argumentar, ele tem que contrapor a objeção. Então eu vou acabar falando muito mais. Tá? Tem que convencer o cliente, perfeito. E aí, quanto mais eu falo, a pergunta é, será que se eu falar mais, eu vou conseguir resolver o meu problema ou vou piorar o meu problema? Vocês já pensaram nisso? Não? Vai piorar? Quanto mais vocês falam, mais objeções terão. Se o cara não falar nada, ele não vai ter objeção. Agora, se ele falar muito, ele vai ter muita objeção. É lógico que eu não posso vender sem falar. O cliente pergunta mais que o vendedor. Pergunta mais que o vendedor. Por quê? Porque o vendedor está apresentando a solução, está apresentando os argumentos e o cliente está fazendo as perguntas. Quem pergunta conduz a comunicação. Já pensaram nisso? Não. Quem pergunta controla a comunicação. Leva o outro para onde ele quer. Foi isso que eu aprendi no coaching. É assim que funciona, gente. Um talk show, quem pergunta é o entrevistador. E ele leva o entrevistado para onde ele quiser. Então, vocês estão sendo deixados, vocês estão deixando o cliente levar vocês. Geralmente, vocês estão o cliente é esperto. Ele vai levar para vocês para um ponto onde não tem saída. Ou você dá desconto, ou você faz mais baixo que o concorrente para fechar o negócio, ou vai embora. E aí vocês estão perdidos. Mais um detalhe, quando esse tipo de negociação, porque isso é negociação, quando eu entro na venda e eu começo a apresentar o meu produto e o cliente apresenta as objeções, eu começo a negociar. Nessa negociação, quanto mais eu apresentar argumentos, mais objeções terão e mais tempo leva para fechar a venda. E há um desgaste da relação. Obviamente que eu tenho um desgaste. Daqui a pouco eu vou dizer, pô, mas esse cliente aqui é muito chato. E o cara lá do outro lado vai dizer, pô, esse cara está querendo me empurrar esse produto. E a relação vai degringolando. E aí, gente? O mais importante que eu acho disso é essa última aqui. O cliente é o dono do problema, mas não é o dono da solução. A solução é do vendedor. O problema é do cliente, a solução é do vendedor. Isso tem reflexo futuro, tá, gente? Porque se isso não der certo, culpa do vendedor. Ele que vendeu isso para o cliente. Muito bem. O que eu quero trazer para vocês é isso. Existe outra forma de fazer isso? Existe. Existe outra forma de fazer isso. E o que eu quero propor a vocês é essa reflexão que eu trago aqui do Mário Quintana. Que o segredo não é correr atrás das borboletas, mas sim cuidar do jardim para que elas venham até nós. Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. É mudar o processo. Muda o processo. Inverte esse processo. E como é que eu vou inverter isso? Tornando-se aqui um vendedor de desejos. O que é o vendedor de desejos? Ele vai despertar no cliente o desejo de compra do seu produto, sem falar do produto. Ah, mas isso então é um passe de mágica? Não. É simplesmente aplicar uma metodologia diferente. Porque se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, como disse Einstein, né, a gente não vai ter um resultado diferente. É insanidade isso.